Olá, é com satisfação que participamos junto da segunda mostra de pesquisa sobre violência contra as mulheres. O nosso tema é a invisibilidade das mulheres com deficiência frente às lacunas do cenário da violência na pandemia de SARS-CoV-2 no Brasil. Participamos juntos Adriana Bispo Alvarez, Desimeire Francisca Alves, Tiaura Silveira de Freitas e Tony Elide Oliveira Cunha, que sou eu, que sou bolsista CAPES. Para contextualizar, a violência contra a mulher não é um fenômeno recente. Ela data da antiguidade, desde que existe a humanidade. Recentemente, a ONU mostra as denúncias de violência e mostra que elas cresceram de 17,9% a 37,6%. Isso somente entre os anos de 2019 e 2020. É nesse universo que encontram-se as mulheres com deficiência. Sabe-se que a desigualdade é a principal responsável pela vulnerabilidade de vários atores sociais e que, por força de determinantes sociais e econômicos, são empurrados à margem da qualidade de vida, necessárias ao gozo da saúde, vivendo na linha da pobreza e lutando cotidianamente pela sobrevivência. Então, a desigualdade é esse vilão responsável pela vulnerabilidade social. E há grupos com maior vulnerabilidade. Para as mulheres com deficiência, não há alternativas, a não ser vivenciar os riscos que podem até mesmo levar à morte. Dessa forma, surgiram algumas proposições, como não há ainda levantamentos precisos de como estão vivendo as pessoas em isolamento social. Não se pôde mensurar ou refletir sobre a extensão do problema, especialmente no que se refere às mulheres com deficiência. Com a pandemia pela SARS-CoV-2, pairam incertezas no tocante às notícias sobre violência, especialmente contra as mulheres com deficiência. Dessa forma, surge a questão: qual o cenário da violência contra as mulheres com deficiência em função do isolamento devido à pandemia da Covid-19, a partir dos registros de segurança pública no Brasil? Cogitou-se que a possibilidade de que, concomitantemente ao isolamento, o índice de violência contra as mulheres com deficiência tenha aumentado. Para tanto, objetivou-se analisar a violência contra a mulher com deficiência durante a pandemia de SARS-CoV e indicar os registros públicos ao analisar e descrever os dados coletados à luz da literatura. Como metodologia, os pesquisadores realizaram busca de dados através de contatos telefônicos, sites oficiais das Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e Distrito Federal, ouvidorias e e-mails, cuja demanda foi o cenário da violência contra as mulheres com deficiência em função do isolamento social imposto pela pandemia, a partir dos registros citados. Como pesquisa, a gente usou a pesquisa documental, a pesquisa retrospectiva, a pesquisa analítica de natureza aplicada. Todas as informações obtidas foram armazenadas em banco de dados criados pelos pesquisadores e tratados com análise contextual. Como resultados de discussão, dos 26 estados e Distrito Federal, apenas 6 forneceram os dados com informações específicas a respeito da mulher com deficiência, sendo desses 6, 5 por estratificação, a partir de uma amostra, e 1 com dados disponíveis ao público em bancos de informações estatísticas online. Em 21 estados, não foi possível obter esses dados, pois 9 deles não retornaram resposta com 20 dias de pesquisa e 12 forneceram informações mais generalizadas da violência contra a mulher. Desses 12 estados ainda, 10 informaram que dificilmente os dados solicitados seriam obtidos, em função de se tratar de um recorte muito específico, como as ocorrências sobre violência contra a mulher com deficiência. Nessa tabela, nós trouxemos o retorno dos órgãos oficiais por região, no território brasileiro, entre os anos de 2019 a 2021, que foi a época da pandemia. Então, no Brasil, no âmbito da União, foi possível identificar informações no relatório de 2019, disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que traz informações detalhadas sobre o Disque Denúncia. E, em consequência, também acaba detalhando os dados, informando por gêneros e grupos, etnias, entre outros. Já na região norte, 4 estados não retornaram contato em 20 dias.
Alguns desses pedidos eles foram protocolados oficialmente e outros por e-mail. Já na região Nordeste, com 9 estados, 3 deles enviaram esses dados solicitados. Na região Centro-Oeste, por sua vez, não foram identificadas fontes de dados oficiais sobre violência contra as mulheres com deficiência. Um estado da região Centro-Oeste informou, através de uma planilha em Excel, 9 ocorrências entre os anos de 2019 a 2021. Quanto aos demais, informaram dados muito mais gerais ou não retornaram os contatos, mesmo após encaminhamentos para buscas em outros endereços. Já na região Sudeste, representada por 4 estados brasileiros, possui 2 estados que disponibilizaram alguns documentos e fontes de dados sobre a violência contra a mulher. Foi possível identificar em um dos estados ainda da região Sudeste uma infraestrutura mais organizada, que disponibiliza uma secretaria especializada e uma delegacia especializada para pessoas com deficiência. E na região Sul, finalmente, representada por 3 estados brasileiros, apenas um tem disponível documentos com dados específicos sobre violência contra as mulheres com deficiência. E aí, nessa tabela 2, nós temos o levantamento do número de ocorrências, os tipos de violência e os tipos de deficiência. Pode passar, por favor. Os resultados denotam, entre outros, muitos entraves com relação à informação, né? As indas e vindas dos pesquisadores para a realização dessa pesquisa nos mostram uma dificuldade com o itinerário de acesso ou mesmo até a inexistência dos dados. A discrepância nos resultados denota como reflexo o tratamento que se dá às denúncias e ocorrências em relação principalmente ao seu armazenamento. Sabemos que esse armazenamento é fundamental para subsidiar uma cultura de análise e que gere informações e consequentes mudanças de cenários em diversos fenômenos que compreendem a vida em sociedade. No estado que se pôde observar uma base de dados com registros eficientes e atualizados, consequentemente percebemos mais políticas destinadas a esses atores sociais, que vão desde serviços de atendimento em terminais de transporte até mesmo delegacias especializadas. Pode passar, por gentileza. Então, dentre as inúmeras dificuldades que obtivemos, uma delas foi o acesso aos dados, o longo percurso, um maior tempo na resposta, que é uma contribuição negativa para o subsídio de novas políticas públicas, além de ações efetivas a essa demanda, inexistência da informação, como sistemas apenas com dados muito gerais, falta de padronização entre os estados para registro e divulgação desses dados, além da falta de acessibilidade, a não identificação dessas demandas do público-alvo para a realização da estatística e posterior diagnóstico. Então, a falta de notificação leva a falta de dados e aumenta mais, reforça a invisibilidade no panorama da mulher com deficiência. É importante ressaltar que as informações estatísticas, elas são fundamentais, são essenciais para a efetividade de políticas sociais, bem como a implementação de um programa público. Por isso, a importância desses indicadores serem detalhados. Bom, conforme os dados apresentados, então, não foi possível responder a questão hipotética, se houve ou não aumento da violência contra a mulher com deficiência, em decorrência do isolamento imposto durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Isso porque não há, em âmbito nacional, sistemas de informação alimentados com esses dados. O que se percebe são situações locais de um ou outro estado que possuem esses dados, mas não há uma política nacional com relação a esses registros. Apesar de termos uma lei que regulamenta o acesso de informações aos cidadãos, a gente não tem os registros dessas situações. Então, o que se constatou com a presente pesquisa foi a necessidade desses registros de dados estatísticos, de forma mais específica, pois esses dados são fundamentais para entender a situação dessas mulheres e, assim, desenvolver políticas públicas e estratégias de enfrentamentos eficazes voltados para elas. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos, em especial, a professora Soraya, da enfermagem da UFSC. Obrigado.